Vamos conversar novamente com o Pedro Batista Júnior, que é o diretor executivo da Prevent Senior. A Prevent Senior que esteve bem no início da pandemia em destaque, e hoje nós queremos atualizar com o Pedro Batista Júnior, até para começar a entrevista, como é que está a situação. Quantos internados, quantos já tiveram alta, quantos infelizmente acabaram perdendo a vida. Como é que está esse balanço hoje, Pedro Batista Júnior? Prazer em ouvi-lo. Prazer é meu, Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Paulo, Pedro, Thaís. Bom, a Prevent Senior, nesses últimos mais de 100 dias aí que passamos desde o início do primeiro caso, chegamos a utilizar quase 85% dos ventiladores em meados de março. Foram mais de 150 atendimentos diários somente por suspeita de Covid. Chegamos a um pico de 250 atendimentos diários em nossos pronto-atendimentos em pacientes suspeitos de Covid. E foram mais de 18 mil pacientes aí, então, atendidos dentro desse protocolo de suspeita da Covid-19. Os hospitais hoje estão aí com 45% da necessidade de utilização de ventiladores gerais, ou seja, não somente para a Covid. Os 9 hospitais da rede Santa Maggiore hoje, eles só estão utilizando 45% dos ventiladores para todas as especialidades, dentre elas a Covid-19. O maior hospital que tinha sido disponibilizado para o tratamento da doença já voltou para sua atividade normal. Então, o Santa Cecília, que era um hospital de mais de 115 leitos, hoje já está voltado totalmente para a operação aí, que é a base da Prevent Senior, atendimento cirúrgico, atendimento das outras patologias. E já foram aí mais de 3 mil altas hospitalares dos pacientes que precisaram aí do atendimento um pouco mais preciso em ambiente hospitalar. Senhor Pedro Batista Júnior, presidente da Prevent Senior, está falando com o diretor executivo da Prevent Senior, está falando conosco hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? Queria saber a respeito da utilização da hidroxicloroquina. O senhor deu uma entrevista para a gente no começo da pandemia, né, no dia 20 de abril, e nos disse aqui que havia utilização em alguns pacientes, claro que com consentimento, e bons resultados estavam sendo colhidos, né? O senhor tem a atualização dessa pesquisa aí? Como é que está sendo a utilização da droga para o tratamento da doença? Pedro, é importante colocar que todo tratamento de qualquer paciente, e principalmente na questão da Covid, o nosso entendimento desde lá do dia 20 de março, quando foi orientado um protocolo clínico para a terapia de uma doença que era até então desconhecida, ela inclui não somente a droga tão falada, mas também uma série de outras medicações. Qual que foi a nossa grande clareza dentro disso tudo? A utilização da medicação, assim como já proferida por inúmeros estudos mundiais, ela não funciona após um período do início da doença. Então ficou muito claro para a gente que a droga deveria ter sido utilizada até o 3º, 4º dia dos sintomas, e isso nós já falávamos lá há mais de 90 dias. Dessa maneira, na hora que você consegue fazer a abordagem adequada do paciente no início da doença, tá? A utilização tanto de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, lactoferrina, os suplementos alimentares, eles trazem, sim, pelo que a gente pôde observar, um grande benefício no início do tratamento, né? Ainda existem alguns estudos, né? Essa última semana saíram 3 estudos aí com mais de 4 mil pacientes, mostrando que o tratamento inicial ele é adequado. Um estudo americano, um estudo alemão e um estudo francês que apresentaram aí essas visões mais claras do tratamento inicial. Então, existe hoje uma maior clareza quanto a isso, muitos pacientes já tratados, e isso traz para a gente, uma vez que dentro da nossa rede, que tem aí uma média de idade de 68 anos, nós podemos observar, claro, uma evidência técnica gigantesca de que o paciente ele tem uma efetividade terapêutica mais adequada quando tratado no início.
Pedro, o uso da cloroquina, ele é a grande polêmica aqui, acho que médica, né, da questão da Covid-19, e acho que aumentou quando a FDA recomendou que nos Estados Unidos essa substância não fosse mais utilizada em tratamentos da Covid-19, porque, segundo essa entidade dos Estados Unidos, que é quem controla ali o uso dos medicamentos, não há comprovação dos benefícios que ela pode trazer no tratamento do doente, mas há sim outros efeitos colaterais que já eram conhecidos em relação à cloroquina, porque é um medicamento muito antigo, né? Em relação aos pacientes, aos clientes da Prevent Senior, vocês sentiram mais resistência na aceitação dessa prescrição quando ela é feita pelo médico? Thaís, na verdade, o que a gente pode deixar muito claro para todos é que qualquer tratamento médico, independente da medicação utilizada, ele tem que ser definido entre o médico e o paciente. Não só para a Covid, mas para outras doenças. Muitas vezes, o médico ele é abordado pelo paciente, justamente fala, doutor, eu quero tratar com tal medicação porque eu fiquei sabendo de tal situação. E aí, geralmente, os pacientes chegam até com algum estudo mais atualizado. Então, não somente relacionado à hidroxicloroquina, ou azitromicina, ou ivermectina, os tratamentos todos, dentro de um protocolo terapêutico muito objetivado e já tão avaliado aí no mundo, ele é definido entre o médico e o paciente. O que nós percebemos? Depois de tantos pacientes contaminados por Covid no país, e principalmente na cidade de São Paulo, onde nós temos aí mais de 70% de todos os pacientes acima de 60 anos que têm planos de saúde, ficou nítido que hoje o paciente ele já chega para o médico com os sintomas iniciais e a grande maioria já solicitando o tratamento, justamente porque existe já uma confiança da sociedade, apesar das grandes críticas que continuam sendo feitas, porque existe uma divisão claríssima hoje entre partidários e apartidários da terapêutica precoce. Então, na nossa opinião, a Covid-19 ela deve ser tratada como qualquer outra patologia no seu começo. Então, fica difícil para o médico também, né? Nessa Exato. hora aí, quando o paciente chega com a receita do Dr. Google, né, Dr. Pedro? Exato. Por isso que as sociedades médicas, inclusive o próprio CFM, o próprio Ministério da Saúde, eles disponibilizam padrões e orientações de segurança para caso o médico se sinta seguro de prescrever a medicação, ele possa prescrever a medicação. Se o médico, se você me perguntar, Cláudio, Pedro, você prescreve para todos os seus pacientes? Não. Tem paciente que eu contraindico a medicação. E contraindiquei para uma série de pacientes, pois existiam fatores que não me davam segurança para prescrever aquela medicação para aquele determinado paciente. Então, tudo tem que ser uma objetividade de médico-paciente. Dr. Google não funciona. O que funciona é a confiança sua com o seu médico durante uma situação que você estiver passando. Doutor Pedro, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, a Prevent Senior se deparou em algum momento com a iminência de um esgotamento de possibilidades em seus hospitais e tal, no sentido do atendimento das pessoas, ou de ter que escolher se atende ou se não atende, ou seja, se aquele percentual, né, de ocupação de leitos, inclusive de UTI, ultrapassou algum limite que colocou em risco o tratamento dos pacientes? Nós fazemos sempre aqui, até por ser uma empresa que tem a maior carteira aí de idosos no país, só acima de 80 anos, Zé Paulo, são mais de 83 mil pessoas hoje aqui na cidade de São Paulo. Então você tem que ter um provisionamento não somente de leitos, mas também de materiais e outras indumentárias para a terapia de saúde para essa população. Quando nós atingimos 80% da nossa utilização de leitos gerais, tá, nós já havíamos preparado uma nova unidade ali na Brigadeiro Luiz Antônio com mais 500 leitos em formato de hospital de campanha. Então, na verdade, essa necessidade de utilizar esses 500 leitos nunca chegou à efetividade. E agora, no dia 13, nós ainda estamos inaugurando um dos hospitais mais modernos do país
que é na frente da Ponte Estaiada aqui em São Paulo, com mais 174 leitos. Então, essa necessidade, até pelo planejamento que a empresa já vinha fazendo, ela já estava suportada caso houvesse necessidade de atendimentos maiores. As consultas em pronto-socorro reduziram drasticamente nesse período, nós chegamos aí a ter 30% do volume normal de pronto-socorro, e isso jamais chegou a ser um medo ou uma preocupação em relação à quantidade de leitos, até porque esses 500 leitos que nós montamos, eles nunca chegaram a nem ser utilizados para a preparação final do sistema. E com relação a outras doenças, quer dizer, queria saber o percentual, porque há muita queixa, né, de que, sobretudo de profissionais de medicina, no sentido de que, por exemplo, de doentes do coração, ou doenças do coração, houve uma queda brutal, de 70%. Me disse um amigo cirurgião que falou sobre isso. Houve uma queda de 70%. A Prevent Senior, a sua clientela é, sobretudo, uma clientela idosa, né? Majoritariamente idosa. Houve isso também? Houve uma redução nos casos, no atendimento a doentes de outros, se queixando de outros males? Na verdade, as consultas presenciais, Paulo, elas foram literalmente evitadas nesse momento. Em relação ao atendimento médico, nós até otimizamos, nós até contratamos mais médicos, enquanto outros serviços foram reduzindo. Por que nós contratamos mais médicos? Nós não excluímos as agendas. As agendas, elas continuaram marcadas, e aqueles médicos que estavam dando suporte aos pacientes e fariam as consultas presenciais passaram a fazer as consultas remotas. Todas as cirurgias oncológicas, de mastectomias, cirurgias urológicas que eram necessárias fazer justamente para a proteção do paciente no caso oncológico, elas foram mantidas. Então, só no mês passado foram mais de 140 mastectomias, por exemplo, que foram feitas, porque eu não poderia ter deixado essas mulheres evoluírem 1, 2, 3 meses. Já os procedimentos cardiológicos também foram mantidos. Então, os implantes de marca-passo, as trocas de válvula, isso nós tentamos manter ao máximo, porque existe sim, como você mesmo relatou, um medo da população de ir ao médico. Não faça isso. Você que está escutando hoje essa nossa entrevista aqui, se você tem algum sintoma de qualquer doença, ainda mais de uma doença que você já acompanha, procure pelo seu médico. Tem esse medicamento chamado Remdesivir, que o governo dos Estados Unidos comprou estoque aí por 3 meses, não sobrou para ninguém. Ele tem sido utilizado aí no tratamento de doentes do coronavírus na Prevent Senior, Dr. Pedro? Bom, o Remdesivir, primeiro que ele é uma medicação que ainda está chegando no Brasil. Tá? Nós hoje temos alguns outros medicamentos semelhantes aqui no Brasil, que têm efeitos muito parecidos ao Remdesivir. Tá? Ele é uma medicação de extremo alto custo, uma medicação que, por tratamento hoje médico, a gente está falando em torno de $2.500 a $3.000, para ter uma efetividade muito próxima do que hoje já é feito. Então, na hora que você tem uma situação que você trata 150 pacientes por dia desde o começo, e você tem uma redução aí tão drástica em relação à utilização de UTIs, hoje um paciente nosso fica em média em UTI 5 dias. Então reduziu demais em relação ao que tinha lá atrás de expectativa de terapia ventilatória. Os tratamentos eles estão mais objetivados, o uso dos corticoides, da anticoagulação, a ponto do Remdesivir ser às vezes uma medicação que, como todos os estudos do próprio Remdesivir mostraram, ele tem uma eficácia muito, muito pouco significativa diante da realidade do quadro hoje que a gente vive. Aliás, a Organização Mundial de Saúde alertou hoje, por coincidência, que o Remdesivir pode não funcionar contra a Covid-19. Se bem que essa OMS tem a santa paciência, né? Vive fazendo recomendações e depois as retira, né? Recua. É impressionante, isso aconteceu meia dúzia de vezes, mostrando que essa OMS não merece tanta credibilidade como se supõe. O que a gente sempre orienta, e eu acho que é fundamental para todo mundo que fala com muita população, ainda mais a qualquer grande organização, é que antes de se posicionar diante de qualquer trabalho publicado ou diante de qualquer situação
que possa trazer risco, evite um posicionamento muito exaltado, porque, na verdade, esse posicionamento ele pode mudar em pouco tempo. A gente vive um período em que as grandes corporações, as grandes farmacêuticas, elas têm muita influência na pesquisa. Elas têm muita influência em tudo hoje que é relacionado à medicina. Então, nós não podemos literalmente tomar posicionamentos muito extremistas, porque nós estamos falando de vidas humanas. Então, vou tratar agora só com essa medicação, ou vou tratar somente daquele jeito, e você deixa de executar boas práticas, porque alguém em algum lugar do mundo falou uma situação que pode não ser a mais adequada possível, e tem sempre um viés de mercado que pode estar acompanhado daquela situação. Eu queria agradecer ao Pedro Batista Júnior, que é o diretor executivo da Prevent Senior, nessa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, que também foi retransmitida ao vivo pelo portal UOL. Obrigada, viu, Pedro? Até uma próxima. Um abraço a todos.